No centro da tela, encontra-se Nina Flávia, sentada em uma poltrona de couro caramelo, em uma sala de paredes brancas. Ao fundo, há uma planta verde preenchendo o espaço, e uma escultura de mão erguida repousa sobre o móvel de madeira. Nina Flávia é uma mulher trans de pele negra em tons claros, de cabelos longos castanhos e com mechas loiras, caídos sobre o seu ombro direito. Nina usa um vestido rosa vibrante, ombro a ombro, um colar dourado em seu pescoço e pulseiras também douradas. Eu sou Nina Flávia Léo Machado, tenho 35 anos, sou formada em Serviço Social, pós-graduada em Gestão Pública. Atualmente executo um trabalho no município onde resido como gerente do setor de habitação, e é uma história muito graciosa, né, até onde cheguei, porque a gente sabe que a nossa vida é uma luta constante até chegar onde eu estou hoje. Nunca imaginei que eu fosse estar hoje nesse ponto, nesse estopim de uma escada que me levou alto e que vai me levar mais ainda, né? E que eu acho que pode vir outras pessoas na mesma escada, porque a escada está aí para todo mundo, a gente só tem mesmo que explorar cada degrau, e não é fácil, não foi fácil, e não é fácil em momento nenhum, mesmo que a gente já passe por muita coisa, a gente constrói proteção, defesa. E aí a gente constrói defesa, mas sempre a gente está independentemente se defendendo. E de fato, todos os dias a gente acorda e a gente tem uma luta diária. Então, assim, eu me lembro que quando eu comecei a minha transição, há 17 anos atrás, eu tinha 18 anos, e aí eu trabalhava na empreiteira da Petrobras, aqui em São Mateus, e eu não tinha muita instrução. Eu não tive muita instrução de pessoas que foram me informando, me falando. Então eu fui aos poucos descobrindo, né? Até que eu fiz amizades. Eu era recém-chegada aqui no município, né? Que eu sou residente da Bahia, eu sou de Mata de São João. Eu nasci em Salvador, né? Mas fui criada no interior chamado Mata de São João, que é uma cidade muito pequena, né? Hoje tem até mais habitantes, mas era muito pequena na época, uma cabeça muito fechada. E eu me lembro que com 15 anos, quando eu realmente de fato me posicionei enquanto pessoa do que eu realmente me via, assustou muita gente, né? A minha mãe também não entendia o que estava acontecendo. Eu tive que passar por momentos de tratamento com um psiquiatra para saber se eu estava ficando doida da cabeça, que até eu achava isso. E cheguei a ter um acompanhamento médico num período, e meu sonho sempre era: vou sair de casa, vou viver, vou estabelecer o que eu quero sobre mim e vou viver a minha vida. E foi vindo devagar, nunca imaginei realmente nem vir para São Mateus. Quando eu fiz 18 anos, foi em junho, eu tinha acabado de me formar e tinha feito um curso técnico também, de inspeção de qualidade, que era um curso que eu nunca imaginei para mim, mas era algo que a minha mãe idealizou. Então, eu fiz o que ela queria, né, para agradar, que a gente tem isso também, né, agradar o nosso familiar. E eu fiz o curso que a minha mãe tinha escolhido e vim para São Mateus logo em seguida, em julho. Eu tinha acabado de me formar e vim para São Mateus. Chegando aqui, eu vim passear, porque eu tive uma vida de estudo muito corrido, sem parar. E com um tempo de alguns meses, o meu tio daqui falou comigo: você quer que eu consiga um emprego para você na empreiteira da Petrobras?
Aí, tipo assim, meu Deus. Aí eu tinha muito o anseio de não voltar para casa. Tipo assim, eu não quero voltar para minha casa mais. Aqui era um lugar para mim magnífico, né? Eu via de outro jeito, porque eu nunca tinha saído de dentro da Bahia. Então eu vi aqui para mim uma porta, uma brecha, né? Que eu abri e entrei. E aí eu falei, não, eu quero emprego. Ele conseguiu um emprego para mim aqui. E aí começou outra luta. Foi tipo assim, eu entrei na empreiteira da Petrobras e comecei a trabalhar numa empresa que tinha 500 homens. E eu era afeminada demais, gesticulosa. E eu me lembro que eu passei, o primeiro período do meu trabalho, eu passei um ano fechada, sem falar, nem abria muita boca, porque a voz muito fina, né? Um monte de homem no lugar, então eu tinha muita vergonha de falar. E tinha medo, né, do que podia acontecer relacionado aos preconceitos, eu podia perder meu emprego. E aquilo dali era o que me garantia aqui sozinha, em minha independência. E aí eu fiquei um tempo calada, até que eu fui me soltando aos poucos, mas assim, não tinha como não perceber, né? Mas ainda não tinha me transicionado. Eu me lembro que com um ano nessa empresa, eles me mudaram de escala, como eu já era muito conhecida na empresa, né? Todo mundo já falava sobre mim, porque no meio de 300 homens em uma escala, tinha uma florzinha, me chamavam de bebê. Aí eu fui para outra escala. Nessa outra escala, eu já fui mais acolhida, porque o acolhimento é uma coisa maravilhosa na nossa vida, né? Então, eu fui tão acolhida nessa outra escala que eu consegui desabrochar a flor. Aí a flor abriu, né? Me desabrochei, fiquei mais à vontade, comecei minha transição assim calada. Tinha já amigos em São Mateus que me instruíram de algumas maneiras. Eu fiz uma transição de princípio por conta própria, né? Eu não fiz acompanhamento médico. E aí eu tomava muito hormônio, porque eu queria que meus seios crescessem, meu corpo fosse mais dando formas femininas e tal. Fiquei mais um ano e meio nessa empresa, que se resumiu em 2 anos e meio, o contrato acabou e não voltei mais. Mas fiz boas amizades nesse período. Eu me lembro que com mais um ano na empresa, antes de sair ainda, 6 meses antes de sair, eu já tinha me transicionado trabalhando na empresa. Eu perdi a vergonha de ser quem eu sou de verdade, porque eu acho que quando a gente é muito pressionada sobre as pressões que a gente sente dos olhares das pessoas, a gente se atrai um pouco. E isso, fiquei atraída por um tempo, mas depois acho que por fato do acolhimento eu consegui soltar isso e eu consegui sair de dentro da casca de verdade, né? E mostrar quem realmente eu sou. Isso me ajudou muito, mas eu fiquei mais à vontade, então isso me ajudou muito. Eu já tive coragem de estar no meio deles, quem era eu de verdade, e eles me respeitavam muito. Isso foi muito bom. E aí eu me lembro que quando o meu contrato acabou, a minha mãe queria que eu voltasse pra Bahia, né? Ah, você vai ter que voltar pra cá e tal. E aí eu falei, não, eu vou conseguir um emprego aqui, então você consegue um emprego. Eu consegui um emprego aqui em São Mateus. E aí a minha mãe também, ela é muito rígida com algumas coisas. Ela falou, você precisa estudar, né? Já que vai continuar aí, então vamos ver alguma faculdade. E aí eu comecei a fazer administração. Eu fiz o curso de administração durante 4 períodos, mas eu queria mesmo fazer ciências contábeis. Mas nunca, não dava certo, não era para ser. Aí eu falei, mãe, não estou gostando desse curso de administração, eu vou sair. Aí ela, então, nós vamos escolher outro curso então. Eu falei, então tudo bem. E aí a gente escolheu na grade que tinha serviço social. E eu nem sabia o que era serviço social. Olhei por alto como é que era o trabalho. Aí falou, faz o seguinte, você escolhe então, minha mãe falou, pedagogia ou serviço social. Eu falei, não vai dar pra mim fazer pedagogia, não vai dar certo. Porque eu já tava pensando, tipo assim, imagina dentro de uma escola, de uma sala de aula, com criança, eu não pensava nem em adulto. E como é que eu vou me explicar? Tipo assim, né? Seria outra luta. Mas seria maravilhoso também, né? Hoje em dia eu penso dessa maneira. Mas aí eu falei, não, vou fazer serviço social. E aí comecei a fazer serviço social. E aí teve as barreiras da escola, né? Tipo assim, da faculdade, da universidade. Tipo assim, os questionamentos. Primeiro que meu nome era o meu nome de registro, que agora eu já retifiquei, né? Mas assim, era o anterior. E no primeiro dia de aula eu me lembro que eu cheguei pra minha tutora e falei desse quadro, falei, olha, Carla,
você vai encontrar um nome lá na chamada, fulana de tal. Mas você já coloca do lado Nina Flávia. Ela, não, tudo bem. E aí assim foi. Mas assim, até ela também pegar isso, acho que teve uns erros, eu me lembro. E aí a gente foi incluindo isso dentro da faculdade. Não tinha isso lá, não tinha essa diferença, não tinha essa questão de inclusão. Né? Não tinha essa inclusão, eu era a primeira trans na faculdade. Aí foi tipo assim, meu Deus, como é que a gente vai fazer? Será que é certo isso? E aí todo mundo da minha sala, que na época começou com 40 e poucos alunos, acabou com 18. E aí a gente foi se conhecendo, né? Se respeitando. Eu fui mostrando para elas como que é uma vida de uma mulher trans, que não é fácil, né? E aí eu me lembro que até lá da faculdade eu tinha um relacionamento muito abusivo, que era outra coisa, foi uma outra luta. Inclusive, eu acho que eu consegui me posicionar nesse sentido. Eu me lembro que um dia, no Belas Artes, numa aula de balé, eu acho que eu estava tão apavorada naquele dia, eu acho que eu falei com o Marcelo, com você, não foi? Falei, Marcelo, pelo amor de Deus, só os prantos, chorando, que eu estava acontecendo uma situação muito constrangedora. E no outro dia em seguida, eu me lembro que eu cheguei na revista, as meninas falaram comigo, amanhã a gente vai te buscar em casa e a gente vai te levar lá na polícia. E você vai fazer isso. E eu me lembro que eu passei uma manhã inteira com Jaciara Elis na polícia, dando entrada para me resolver essa questão que foi muito dolorosa na minha vida. E eu me lembro que depois desse passo eu passei por outras coisas também que me movimentaram muito minhas emoções, mas eu nunca desacreditei de mim mesma, e acho que também com a força de Deus que a gente tem, né? As nossas forças, as nossas devoções, e eu sempre acreditei muito que tudo ia ser resolvido. E quando eu menos esperava, tudo se resolveu. Hoje, graças a Deus, a gente não tem relação nenhuma, nem de muita conversa, também não quero, mas me respeita, né? E foi difícil ele também entender isso. Também respeito o espaço dele, independente das violações de direito que teve sobre mim. Mas eu entendo também o lado de cada pessoa, porque eu sempre tento entender o lado de todo mundo. Mas eu atrelei a faculdade com isso. E eu acho que o estudo foi uma fortaleza. Eu me fortaleci, aquilo que eu me segurei para me fortalecer mais. Então, outra coisa também, na faculdade eu me lembro que eu conversava com algumas pessoas falavam comigo bem assim, você está estudando, mas você sabe que depois que você formar, o seu diploma vai ser um quadro. Você vai colocar num quadro, né? Tipo assim, um quadro, e vai ficar na sala, né? Mais um exemplo. Aí hoje eu faço uma reflexão da seguinte maneira: tá bom, vai ser um quadro, tudo bem. Mas aí o quadro ele representa para você várias coisas, porque você não põe um quadro na sua sala só para ele ser um quadro, só para ele enfeitar a sala. Ele tem um sentido para você, acho que é igual a tatuagem. Ela tem uma história. Então, se você deixa ele ali só nada, ele não vai ter valor. Mas o meu quadro tem valor. Então, ele não ficou na minha parede, ele está estampado em mim. O meu diploma sou eu mesma, né? Eu sou o meu diploma. E isso é tão interessante que eu me lembro que eu acabei minha faculdade, eu estava tão assim movimentada, eu fiz a pós-graduação logo em seguida. Minhas amigas foram falando, bora fazer todo mundo junto, que a gente já está aqui animado. A gente começou a fazer a pós-graduação, que isso também me deu mais uma engajada, né? Me soltei um pouco mais, e aí o outro passo era tipo assim, quando acabou tudo, e agora, né? Será que eu vou continuar sendo? Eu tinha um salão, será que eu vou continuar sendo só a dona do salão e nada? Eu falei, não, acho que não é só isso. Mas aí passou, aí trocou a gestão, eu falei, eu vou tentar. Aí começou a luta, né? Todo dia na porta. E a porta fechando. A porta fechando e eu porta a porta, porta a porta, porta a porta. Um belo dia, né? Eu não tenho outro jeito, eu vou ter que ir. Era uma segunda-feira e eu fui questionar, tipo assim, eu já vim aqui várias vezes e eu preciso do emprego. Eu já vim aqui, já tava um ano e meio praticamente, correndo atrás. E aí eu me lembro que eu fui no gabinete de Daniel, e aí antes dele me receber, você passa por uma triagem, né, que eles passavam direto por essa triagem, e eu me lembro que a menina falou assim comigo, ele tá na reunião, eu falei, eu espero. Eu já tava tão aflita, eu falei, eu espero, eu não tô com pressa. E aí eu fiquei lá parada, sentada, e aí vem Daniel.
Ele perguntou comigo, ai menina, tudo bem? E aí, como é que você tá? Eu falei, eu não tô bem. Por quê, né? Falei, não, porque eu já tenho ouvido aqui, eu já percorri muito sobre isso, eu já corri atrás, eu trouxe currículo e eu não consegui um emprego, eu quero alguma coisa. Eu vim aqui, eu vim resolver isso. Ele, você tá? Porque eu falei, pé, vamos ali comigo. E aí a prefeitura tava trocando de prédio. E aí, gente, ele, vamos aqui comigo. Eu fui no carro com ele e outras pessoas. E tinha uma amiga minha também comigo, a Flávia Ravacho, que ela me ajuda muito, ela me ajudou muito também na minha transição. E nós fomos juntas. Chegamos lá, aí ele fez alguns questionamentos. Eu sei que nesse mesmo dia eu já saí de lá com o meu emprego. Que bom, graças a Deus, muito obrigada. E aí eu fui trabalhar em um lugar, na área da saúde, aqui em São Mateus. Fui muito bem recebida, com 3 dias que eu estava trabalhando lá, uma pessoa falou comigo assim, porque aqui o trabalho tem algumas restrições e acaba que como as pessoas te conhecem muito, é melhor que você fique em casa e tal. E aí me deu um notebook para mim ficar em casa e que quando tivesse ações fora do local de trabalho, que seria ações externas, eu seria acionada anteriormente para mim estar participando dessas ações. Então eu passei 3 meses indo uma vez ou outra, fazer uma ação ou outra. E aí eu falei, não é isso que eu quero. É a mesma coisa que eu pegar uma pessoa trans e esconder ela dentro de casa, né? Falar, você tá aqui dentro, você é funcionária, mas você não faz nada. É isso que talvez não seja isso, mas do meu ponto de vista é, né? Pra não ofender ninguém, porque hoje em dia tudo ofende. Mas eu me senti muito ofendida. E aí eu fui, Daniel, eu botei lá, falei, eu vou lá no prefeito. Eu fui e falei com ele, falei, Daniel, eu tô trabalhando em tal lugar, está acontecendo isso, 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 isso. E eu não tô fazendo nada. Se é pra não fazer nada, eu fico em casa, eu não preciso nem trabalhar, porque eu tenho vergonha de não estar fazendo nada e receber e não fazer nada. Aí ele falou, você é o que mesmo? Eu falei, sou assistente social. E aí ele falou, então, um momento, é que eu vou resolver. Ligou pra Marinalva, falou, Marinalva, vem aqui no gabinete. Marinalva foi no gabinete, chegou lá, eu tava lá sentada esperando. Ela me perguntou, você é assistente social mesmo? Tem informação? Eu falei, tenho diploma, tá tudo certinho? Tenho. Então faz o seguinte, você se apresenta amanhã sentado na secretaria. Eu fui, comecei a trabalhar na Secretaria de Assistência como uma simples secretária, tá? Normal, trabalhando, de administrativo, uma coisinha básica, ajudando uma assistente social. Que pra mim já foi um passo, já estava me movimentando, né? Tava com o meu cérebro ali funcionando, não dentro de casa. E aí eu fui criando um vínculo com as meninas, conhecendo todo mundo e incluindo, né, uma figura trans dentro da assistência, junto com a Flávia Ravacho, porque a Flávia também foi contratada, mas ela foi depois de mim, foi 3 meses depois. Por incrível que pareça, a gente entrou junto na assistência, mas ela foi contratada justamente nesse período e eu cheguei depois. Tipo assim, ela chegou na segunda-feira na assistência, eu mudei de secretaria com 2 dias depois. E aí ela trabalhava num setor e trabalhava em outro, e nós estávamos lá, os 2 corpos trans, fazendo inserções, inclusões. E aí eram aquelas coisas, né, que eu acho que muita gente se questiona, será que elas são inteligentes? Será que elas sabem mesmo? Porque acho que tem gente que acha que o estudo para mim é diferente que para uma pessoa cisgênera. Tipo assim, ela aprendeu diferente, acho que ela não é igual a gente. E aí vão testando você, o seu autoconhecimento. E quando você mostra que você é capaz, tem gente que fica até com medo. Tipo assim, aí essa daí ela não é fraca não. E aí eu fui trabalhar no CREAS, na equipe de abordagem de rua, que é um trabalho bem difícil, né? Parece ser fácil, mas não é. E aí você está naquela luta constante, todo dia você tem acesso à rua, né? É um risco que você corre, é muito vulnerável também, insalubre, porque as pessoas te tocam, as pessoas têm essa necessidade, né? Elas se sentem à vontade quando estão próximos a você, e a gente tem esse acolhimento com assistente social de estar conversando com eles, né, para mostrar que a gente está ali dando o nosso melhor para resolver questões, para tentar fazer o máximo possível de resolver violações, mas enfim. Eu passei 3 meses, eu fui 4 na abordagem, e aí eu me lembro que com o tempo Marinalva foi no CREAS e me chamou numa sala e falou, olha, eu tenho ouvido falar muito do seu desempenho de trabalho,
E eu tô precisando de assistente social no CRAS Quilombola, porque uma assistente social de lá tá com problema de saúde, vai ter que se afastar, e eu preciso de alguém, tipo assim, substituir ela. E você é um perfil para trabalhar no CRAS. Você vai aprendendo também, é uma coisa nova, mas não é nada muito difícil. Você aceita? E eu vou aceitando todas as portas abertas. As brechinhas eu vou entrando, né? Se eu vejo a brecha, eu entro. Eu falei, não quero. E aí eu fui pro CRAS, e aí fui me envolvendo com as famílias, aí eu tive contato direto com famílias. E família quilombola, né, que também tem os seus direitos violados. E fui evoluindo profissionalmente sem perceber. Do CRAS, eu voltei para a Secretaria de Assistência, aí começou a pandemia. Quando chegou a pandemia, eu me lembro que a gente fez aquela união toda, porque foi muito difícil, a gente não sabia o que estava por vir, e muita gente realmente passou por uma vulnerabilidade muito grande. A gente não imaginava que até pessoas que têm boas condições iam passar necessidades, e todo mundo se apertou nesse momento, e foi um abraço muito grande. A gente fez isso junta, a Maria Nova fez uma equipe de atendimento online. E aí tinha nesse atendimento online, dentro da secretaria, eu me lembro que a Arisa, ela fazia tipo assim, pra incentivar, ela fez tipo assim, eu vou dar um diplominha pra todo mundo, tipo assim, comunicativa, produtiva. E eu sou tão perturbada, né, que eu ganhei um de produtiva, que eu pegava o WhatsApp e levava pra casa. Eram muitas mensagens, eram acho que 8 números de telefone. A gente ficava uma com o telefone na mão, o WhatsApp aberto no computador e atendendo tudo ao mesmo tempo online, todo mundo atendendo ao mesmo tempo, atendendo chamada também no telefone, no fone de ouvido. Então a gente multiplicava esse atendimento, só que o WhatsApp sempre estava evoluindo muito. Então me lembro que chegou a bloquear 2 números porque subiu muito a quantidade de WhatsApp, de mensagem, e não conseguia responder. Então o aplicativo ele bloqueia o número. E aí, para isso não acontecer mesmo, eu peguei, levei para casa. E assim, algumas meninas também faziam isso, levavam pra casa, e foi zerando o WhatsApp. E aí, eu fui zerando o WhatsApp, a gente foi conseguindo resolver, a pandemia foi acabando. Surgiu uma oportunidade pra mim estar só, não era nem substituindo. Eu me lembro que a assistente social que trabalhava no setor de habitação estava de Covid, e eu precisava de algumas situações de pagamento, de resolver questão do pagamento de um benefício que a gente tem aqui no município, que é Bolsa Moradia, que é o aluguel social. Eu fui e também não sabia muita coisa, né? Eu não sabia nada da habitação. Vai eu de novo, eu vou lá aprender. E fui. E aí também não foi fácil, mas fui aprendendo, fui resolvendo. Eu sei que de 15 dias da época que ela ficou de atestada da Covid, eu já fiquei mais tempo. Quando eu vi, eu já estava ficando no setor direto. Aí me tornei a gerente do setor e fiquei esse tempo todo. E tô até hoje no setor, tipo assim, já vai fazer acho que 3 anos, acho. Eu tô com uma bagagem tão, assim, de tanta coisa que eu passei na assistência, que todas as pessoas que vêm para o meu atendimento, às vezes não é nem a questão só habitacional, é outras questões que às vezes não são nem da assistência, é de outra secretaria, eu já encaminho. Eu encaminho logo, eu já faço uma ponte, eu já ligo, eu já resolvo. Eu passei recentemente isso porque eu fiquei muito envolvida nesse trabalho durante esses anos todos, que foram 8 anos, que passaram muito rápido, que eu estava sufocada. Eu falei, meu Deus, eu estou só fazendo isso a hora toda e tal. E auxílio funeral também, fazia auxílio funeral. Acho que você lembra disso, né? E tudo isso, e pra mim era maravilhoso e tal. Só que chegou uma hora que eu estava cansada. Estava me cansando muito. Eu falei, não, eu preciso descansar um pouquinho e tal. Pra mim ver também, né? E foi assim que aconteceu. Esse descanso que eu passei um tempo descansando, eu pude perceber o valor que o meu trabalho é na minha vida. Eu sou essa pessoa hoje também, porque o meu trabalho me fortaleceu muito. Eu, graças a Deus, vejo que as pessoas têm um respeito muito grande a mim e também conseguem ver uma brecha sobre as mulheres trans, porque eu sempre estou com a minha bandeira sobre essa questão de mostrar que eu sou mulher trans, assistente social. Por quê? Porque a gente pode sim ter esse local, a gente pode estar sim nesse lugar,
Só basta você querer, né? E o respeito a gente quem impõe. Eu não precisei me impor, é só o trabalho, o atendimento, porque, igual eu falei lá no início da conversa, o que me faz hoje ter um olhar para as pessoas que eu atendo, entender o que ela está falando, mesmo sem passar, sem sentir a ferida dela, é porque eu também tive uma ferida, né? E eu fui cicatrizando ela. Talvez ela possa se abrir, cair de novo, machucar, mas eu já sei como cicatrizar, né? Então, eu não fico questionando o problema da pessoa. Eu não quero questionar, não quero saber a questão, não vou questionar. Eu quero saber da seguinte questão: o que eu posso fazer sobre o que tem de problema para você? Será que a gente vai conseguir resolver isso? E aí a gente vê um parâmetro melhor para tentar resolver ou encaminhar para algum tipo de situação para a resolução daquilo. E é isso. Eu acho que isso me ajudou muito, porque eu já fui tão machucada na vida já, e aí a gente acaba que a gente já foi tão magoada. Então eu peguei toda essa situação como bagagem também para mim, tipo, para mim entender, ó, eu já passei por isso, essas são as minhas questões, e as questões dessa pessoa também são delas, mas ela pode sair da situação por isso e isso. Então acho que isso me fortalece, de saber que eu consegui também sair de alguns poços, fui subindo meus degraus, e que as pessoas também têm essa possibilidade, mas não é fácil, né? A gente sabe que para você sair de qualquer tipo de situação você requer esforço próprio, né? É algo particular de você querer, de você aproveitar a brecha da porta aberta e abrir e entrar, igual eu aproveitei, e fazer acontecer, porque não é tão fácil as coisas acontecerem. Então, até eu chegar aqui hoje é isso, é tanta coisa, porque eu não resumo muito rápido, né? Se eu fosse botar as coisas, é muita coisa. Eu vi o tanto de coisa que eu passei. Então, eu sei por que eu estou aqui hoje. Ninguém precisa me dizer, né? Eu sei o que aconteceu. Não foi fácil. Eu acho que a gente está caminhando num mundo assim, talvez as pessoas pensem muito sobre tá tudo muito aberto, mas isso é a nossa vida. O livre-arbítrio é você ser livre, é problema seu o que você faz. O que me interessa é o respeito você. Agora, o que você faz sobre a sua vida, as suas escolhas, o que você... é problema seu. As pessoas têm... Mas tem gente que não entende isso, né? Tem gente que acha que a pessoa é obrigada a seguir um padrão, né? E eu sou totalmente despadronizada. Então, disso de tudo. Eu acho que a gente tem liberdade para viver e fazer escolhas, ser o que quiser. Não porque a gente respeite um outro. A gente está constantemente sendo observado pelas pessoas. Mas isso não me importa. O que me importa é o que eu penso sobre mim, sobre o meu caráter, sobre o meu respeito. É isso que sou eu. O olhar do outro já me incomodou muito. Hoje eu não me incomodo.